Eu costumo dizer que se a gente não acerta as questões fáceis, quanto mais as difíceis. A ideia aqui não é selecionar as questões mais difíceis ou as mais fáceis. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de questões aqui no Minha Trina. Eu sou o professor Willas, professor Brother, você já me conhece. E a disciplina agora é Estruturas Metálicas. Vamos juntos então começar? Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Aí a primeira alternativa a gente vai resolver direto aqui com vocês. As formas mais usuais de metais ferrosos são o aço, o ferro fundido e o ferro forjado, sendo o aço atualmente o mais importante dos três. O que vocês acham? Isso está certo ou está errado? Isso está certo, galera. Essa afirmação está correta, tá? Isso está direitinho, certinho. Beleza? Vamos para a próxima, vamos jogar a próxima então. O aço e o ferro fundido são ligas de ferro e carbono, com outros elementos de dois tipos. Elementos residuais decorrentes do processo de fabricação, como silício, manganês, fósforo e enxofre, e elementos adicionados com o intuito de melhorar as características físicas e mecânicas do material, denominados elementos de liga. Isso está certo ou está errado? Pessoal, também é uma afirmativa correta, né? Essa é a definição exata aí do aço, ferro e ferro fundido aí, nessa questão da sua composição química envolvendo esses materiais aí, certo? Próxima questão. O aço é a liga ferro-carbono em que o teor de carbono varia desde 0,008% até 2,11%. Uma questão meio decoreba, né? Mas ela também está correta, tá, gente? Ela está certinha. Esse intervalo define o que a gente chama de aço, né? Que é a liga ferro-carbono. Tá legal? E aí ela também está correta, ipsiliter. Próxima, o carbono aumenta a resistência do aço, porém o torna mais frágil. Lembrando o conceito do que é frágil, né? Um material frágil é o contrário de material dúctil. O que é um material dúctil? Nós vimos na questão anterior, né? A ductibilidade é a propriedade que o aço tem de deformar sem se romper, certo? A fragilidade é o contrário. Ele rompe rapidamente, não se deforma tanto, certinho? E aí a afirmação diz o seguinte, que o carbono aumenta a resistência do aço, mas, né, torna ele mais frágil, diminui a ductibilidade. Isso também é verdade, tá certo? Então, olhando para a tela, essa questão também está correta. O carbono realmente aumenta a resistência, mas o torna mais frágil. Então, é preciso fazer essa compensação para poder usar o teor correto de carbono. Próxima questão. Os aços com baixo teor de carbono têm menor resistência à atração, porém são mais dúcteis. Olha o que ele está falando aí, ó. Os aços com baixo teor de carbono têm menor resistência, mas são mais dúcteis. Ele está falando exatamente o que falou na questão anterior, só que com outras palavras. Eu defini o que era ductibilidade e fragilidade, né? Então, realmente, ele está falando a mesma coisa que ele disse no item anterior, só que com outras palavras. E está correto, logicamente. Essa questão também está correta. Próxima alternativa. As resistências à ruptura por tração ou compressão dos aços utilizados em estruturas são iguais, variando entre amplos limites, desde 30 MPa até valores acima de 1.200 megapascais. Galera, essa questão também está correta, né? Realmente a resistência do aço à tração, a ruptura por tração ou compressão é muito variável, né? E alcança valores aí nessa ordem de grandeza, tá certo? Todas as questões, então, estão certas, certo? Essas questões foram tiradas todas desse livro aí, tá, gente? O livro do professor Walter Pfeil. Essa banca pegou exatamente a parte introdutória do livro, né, que fala tudo isso daí. Todas essas alternativas, elas são colocadas na parte introdutória, exatamente introduzindo o assunto do estudo das estruturas metálicas. Por isso que eu fiz questão, né, o Minha Trina colocou aí para você de onde foi a fonte da questão com as respostas, por isso elas estão todas corretas. O perfil W de aço laminado, wide flange shape de abas paralelas, possui grande versatilidade estrutural e tem tido ampla adesão em diferentes tipos de obras. Sobre um perfil W200x15, adotado como viga de transição na reforma de uma casa, é correto afirmar que, letra A, possui aproximadamente altura igual a 200 mm, altura aproximadamente igual a 15 cm, espessura da alma aproximadamente igual a 15 mm,
largura das mesas aproximadamente igual a 200 milímetros, peso linear aproximado de 20 kg por metro. Então, pessoal, o que você acha? Nós temos algumas alternativas aí. Para começo de conversa, nós precisamos aqui fazer alguns adendos, né? Primeira coisa, o tipo de perfil, né, gente? Nós temos os perfis laminados, nós temos os perfis dobrados, certo? E nesse caso o perfil é laminado. O que significa o W, né? Você viu que tem uma sigla ali, né? Wide Flange Shape. Significa forma larga do perfil, vamos dizer assim. Então é um perfil com a forma larga. Ele equivale a um perfil I de abas paralelas, tá legal? Então, o que isso significa, né? Ele está fazendo uma pergunta muito, vamos dizer assim, teórica, porém que muita gente não sabe. Essa descrição que aparece aí, ele quer saber, com dados apenas do tipo de perfil, W por 200 por 15, ele quer saber o que significa essa sigla aí. E você, sabe? Vamos comigo então, aqui. De olho no slide. Olha só. Preparei para você aqui, minha treina preparou para você uma tabela, né? Mas antes nós vamos dar uma olhada no perfil. Esse é o perfil I, né, de abas paralelas aí, certo? É o perfil largo, como chama aí o Wide Flange Shape, ok? Nós temos aí alguns elementos do perfil I, certo? O D ali, ó, é a altura, certo? A altura total do perfil. Nós temos o H, que é a altura interna. A altura interna, se você olhar direitinho, você percebe que ela é a altura total menos 2 vezes a espessura da aba, tá certo? Aba ou mesa, como o pessoal costuma chamar. Então, a altura interna é descontado 2 vezes a espessura da aba. Nós temos a espessura da alma ali, o TW, certo? Nós temos o BF, que é a largura da aba. E nós temos ali o R, que é o raio de concordância entre a alma e a aba, certo? Então, essas são as informações principais do perfil que você precisa saber, que é dado aí na nossa imagem que o Minha Treina preparou, tá certo? Agora, o que a gente precisa entender? O que significa a descrição do perfil laminado W, tá certo? Estou comigo na tela de novo, para a gente poder memorizar. Essa tabela aqui foi preparada para você. Perfil laminado, perfil W, certo? 200 por 15. O que significa o W? É o tipo do perfil, equivale a um perfil I de abas paralelas, como nós falamos anteriormente, certo? O primeiro valor, o 200, é a altura dele em milímetros, certo? E o segundo valor é a massa linear em quilo por metro linear, ok? O que acontece aí? O primeiro algarismo é a altura sempre dada em milímetros. E o segundo algarismo, segundo valor, na verdade, né? Ele é o peso linear que aquele perfil tem. Ou seja, a cada metro ele pesa 15 quilos, certinho? E a altura dele é 200 milímetros ou 20 centímetros. Agora a gente consegue resolver a questão. Vamos lá resolver juntos? Então nós temos aí, ó. Primeira, aproximadamente, a altura aproximadamente igual a 200 milímetros. É o nosso gabarito, né? A altura é 15? Não. 15 é a massa linear em quilo por metro linear. A espessura da alma é 15? Também não. Todas as outras estão erradas. A nossa resposta é a letra A. Agora, toda vez que você olhar a descrição do perfil, você vai saber que o primeiro valor é a altura e o segundo valor é a massa linear. Professor, isso é importante? É importante. Eu costumo dizer que se a gente não acerta as questões fáceis, quanto mais as difíceis. A ideia aqui não é selecionar as questões mais difíceis ou as mais fáceis. A questão aqui é selecionar as questões que mais caem. Nós ficamos então por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido acima de tudo, né? Logicamente, nosso objetivo é esse. Grande abraço do professor Brother. Sigam estudando, que o futuro é a aprovação. Deus abençoe.